Opa! Sejam bem-vindos ao Badiatório. Eu sou Emanuel e para hoje, finalmente eu tenho o orgulho de anunciar que entramos em Senhor dos Anéis, Contos da Terra-média, a mais nova coleção de Magic the Gathering. E eu sei, vocês, pessoas, estavam animadas, eu estava animado e finalmente ela tá aqui e rapaz, que coleção fantástica. Mas entre tanta coisa boa, fica sempre aquela dúvida, quais são as cartas que valem mais a pena? Pois afinal de contas, a Wizards lança coleções demais, e por conta disso, às vezes a gente quer saber só quais são as cartas que vão fazer um impacto maior, e mais importante, qual é a melhor lenda para montar aquele comandinho bacana para jogar um mesão com a galera. E é isso que eu trago para vocês aqui hoje. Eu separei 10 criaturas lendárias que podem ser seus comandantes, as 10 melhores da coleção na minha opinião, e iremos dar uma checada aqui juntos. Então, por favor, caso você não seja inscrito aqui do Badiatório, se inscrevam. Teremos muito mais conteúdo de Senhor dos Anéis e eu gostaria de ter vocês aqui comigo para dar uma explorada boa em tudo que esse set tem a oferecer. E sem mais delongas, vamos para as melhores lendas de Senhor dos Anéis. Tom Bombadil. E para começar bem, com uma carta que tá na boca do povo, temos o próprio Tom Bombadil. Por 5 manas, uma de cada cor, temos um Deus Bardo 4/4 com, enquanto houver 4 ou mais marcadores de conhecimento entre as sagas que você controla, Tom Bombadil terá resistência à magia indestrutível. E toda vez que a última habilidade de capítulo de uma saga que você controla for resolvida, revele cards do topo do seu Grimório até revelar um card de saga. Coloca aquele card no campo de batalha e o restante no fundo do seu Grimório em ordem aleatória, e essa habilidade desencadeia apenas uma vez a cada turno. Sagas são, sem sombra de dúvidas, uma das melhores adições que o jogo teve nos últimos anos em questão de design. Elas misturam encantamentos, que geram muito valor tradicionalmente, e elas encaram o problema que é enfrentar esse tipo de deck, colocando uma reviravolta na estratégia toda, que é o fato da gente não ter acesso às nossas sagas indefinidamente. Dito isso, faltava um comandante de 5 cores para esse tipo de deck, e o Tom é o candidato perfeito. Ele é relativamente simples de ativar as proteções, e essa habilidade de botar sagas no campo de batalha é uma ótima forma de vantagem de cartas e aceleração de mana. No deck dele eu usaria todas as sagas que geram fichas, que controlam o campo de batalha, ou aquelas recompensas por jogar encantamentos, tipo Dádiva do Historiador, Ancião Renascido, Sifis, esse tipo de coisa. Muito do que você já pode observar, por exemplo, num deck de Sacrários, que também são 5 cores. Assim dá para fazer algo que promova um jogo mais longo, onde você terá tempo para brilhar no late game. O melhor de tudo nisso é que a maioria das cartas para esse deck sequer são muito caras, valendo bastante a pena montar esse baralho. Gandalf, o branco. Por 5 manas temos uma 4/5 Avatar Mago com Lampejo, que diz que você pode conjurar mágicas lendárias e mágicas de artefatos como se tivessem lampejo, e se uma permanente lendária ou um artefato que entra ou deixa o campo de batalha fizer com que uma habilidade desencadeada de uma permanente que você controla seja desencadeada, aquela habilidade será desencadeada uma vez adicional. E entrando mais uma vez no tema de artefatos no Mono White, temos aqui um forte comandante para gerar valor. Gandalf o Branco consegue pegar todas aquelas cartinhas tipo Terrário e semelhantes e transformar em motores de compra, ou até mesmo em motores de recursão, caso seja um Mir de busca da vida. Por outro lado, a gente tem também um tema claro de lendas aqui, pois ele interage com cartas, de criatura lendária, que apesar de ser mais fraco que deck de artefato, porque deck de artefato é todo combado, todo esquisito, é totalmente viável você fazer um deck de lendas. Porém, no entanto, todavia, se eu montasse esse deck, eu certamente faria uma mistureba das duas temáticas, pegando o que é bom de cada uma, pois temos muitas lendas brancas que se importam com artefatos também. Tipo você ter um Oswald para sacrificar o seu Mir, dobrando o efeito da criatura artefato, ou ter um Aor flipando muita coisa do topo para você. Sauron, o Necromante. Temos por 5 manas uma criatura 4/4 do tipo Avatar Horror com ameaçar, e também, toda vez que Sauron, o Necromante, atacar, exile o card de criatura alvo de seu cemitério. Cria uma ficha virada e atacando que seja uma cópia daquele card, exceto por ser uma aparição preta 3/3 com ameaçar. No fim da próxima etapa final, exile aquela ficha, a menos que Sauron seja seu Guardião do Anel.
E para aqueles que não viram ainda, a mecânica de Tentação do Anel é uma mecânica nova de Senhor dos Anéis, Contos da Terra-média. De maneira mais curta do que correta, podemos resumir que existem cartas que dizem coisas do tipo: o anel tenta você, e sempre que isso acontece, você escolhe uma criatura sua para ganhar uma série de habilidades, todas elas relacionadas a combate, como evasão ou comprar e descartar quando a criatura causa dano a um jogador. O problema com essa mecânica no geral é que assim que você completa os efeitos do anel, ela meio que fica inútil no campo de batalha, pois ao contrário de masmorra ou de monarca, o potencial a ser adquirido aqui é limitado. Entram então os comandantes que se importam com ser o guardião do anel, e aí tudo muda. Pelo custo de mana atual, o Sauron é um Chainer Mono Black que custa menos mana a longo prazo, mas é limitado a ativar pelo menos só nos seus ataques. Ou seja, ele vai ser um Reanimator mais contido, porém efetivo. E o fato de que ele não ter nenhum tipo de restrição como custo me deixa muito satisfeito. Assim a gente pode fazer coisas tipo um Vilis mais cedo no jogo, descartando ele no início, reanimando, e aí a gente faz a festa. E para manter isso tudo, só gasta seu Guardião do Anel. Fangorn, Pastor das Árvores. 7 manas por um ente 4/10 que possui 3 habilidades, onde a primeira diz que os entes que você controla têm vigilância, e a segunda diz: toda vez que um ou mais entes que você controla atacarem, adicione 2 vezes aquela quantidade de mana verde. E por fim, você não perde mana verde não gasto conforme as etapas e fases terminam. Eu simplesmente amo Tribal, e a essa altura do campeonato eu tenho certeza de que eu não sou o único. Entes, ou Treefolks em inglês, são uma das tribos mais injustiçadas do Magic. Eu sinto que a Wizards nunca teve muito interesse de que fosse uma tribo boa, ou pelo menos era assim até agora. Vigilância em criaturas que naturalmente possuem uma resistência altíssima significa que frequentemente você vai ter uma parede inteira de criatura para bloquear. E adicionar mana também é um grande benefício para fechar o jogo, ainda mais num deck cujos bichos custam tanto mana assim. E eu sei, pode parecer de início que essa habilidade é meio inútil, pois afinal de contas, pra que ramp quando você já teve 7 manas pra fazer o seu comandante, não é mesmo? Mas acredite, quando você tiver um time assim de 2 ou 3 árvores e fazer isso, né, o ataque, pra conjurar outra árvore de graça, ou então pra ativar múltiplas vezes uma formação de batalha, eu garanto, o deck vai parecer que tá voando, maluco, o trem vai ficar doido. Aragorn, o Unificador. Por 4 manas temos um humano nobre 5/5 com 4 habilidades, uma referente a cada cor de mana que ele possui. A primeira diz que, se você conjura uma mágica branca, cria uma ficha de criatura humano soldado branco 1/1. A segunda diz que, toda vez que você conjurar uma mágica azul, use evidência 2. E a terceira é, toda vez que você conjurar uma mágica vermelha, Aragorn Unificador causa 3 pontos de dano ao oponente alvo. E por fim, toda vez que você conjurar uma mágica verde, a criatura alvo recebe mais 4/4 até o fim do turno. Com mais uma adição ao nosso grupo de comandantes de 4 cores sem preto, junto de Knights e Tiro, Omnef e vários parceiros, esse cara aqui é o bicho. Obviamente, o ideal seria conjurar mágicas que possuem todas as cores que o Aragorn menciona, para tirar máximo valor dele. Mas que nem eu falei, existem pouquíssimas mágicas que sejam exatamente essas 4 cores juntas. Então, para tentar otimizar a estratégia, a gente vai descer uma cor, ou seja, a gente vai focar em fazer mágicas de 3 cores, seguindo a seguinte prioridade de cores em nossas mágicas. Você quer, em primeiro lugar, mágicas que sejam brancas, pra gente criar criaturas. Em segundo lugar, mágicas que sejam verdes, pra você ter um buff de +4/+4, deixando seu combate mais efetivo. Em terceiro lugar de prioridade, cartas que tenham a cor azul, pra garantir que os nossos draws sejam melhores através da vidência. E por fim, vermelho, que querendo ou não é o efeitinho mais fraco do Aragorn. Assim, focando em utilizar o máximo de mágicas Bunch ou Naya, podemos contar com um funcionamento bacana turno após turno para nossa estratégia. Inclusive, com esse tema de fichas, eu recomendo muito utilizar as várias ferramentas que os Cabaret trouxeram para nós no ano passado, como o medalhão de Cabaret para buffar todo mundo, ou até mesmo o próprio Jetmir. Inclusive, fica aqui mais uma sugestão engraçadinha, que é o Vestígio da Abundância, pois você nunca viu um ramp gerando tanto valor assim por tão pouco mana. E se você está gostando do vídeo até aqui, peço que deixe um gostei para gerar mais engajamento. E se inscrevam caso não sejam inscritos e não se esqueçam de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que sair um novo vídeo. Arwen, Rainha Mortal.
Por 3 manas temos um Elfo Nobre 2/2 que diz que Aruin, Rainha Mortal, entra no campo de batalha com um marcador de indestrutível. Pague 1, remova o marcador de indestrutível de Aruin. Outra criatura alvo ganha indestrutível até o final do turno. Coloca o marcador +1/+1 e um marcador de vínculo com a vida naquela criatura, e um marcador +1/+1 e um marcador de vínculo com a vida em Aruin. Quando procuramos sobre comandantes com indestrutível, vemos que os que custam 3 ou menos são todos deuses. Logo, eles não são criaturas já de cara no early game de Commander. E utilizando uma tecnologia semelhante às do Myojin da nova Kamigawa, Aruin consegue ser a única criatura de custo 3 que entra incondicionalmente já indestrutível, o que por si só já é bastante coisa. E é claro, graças ao seu marcador, que pode ser removido para fazer algo, a gente tem uma flexibilidade maior ainda. O negócio, no entanto, é que depois de muitas coleções temáticas de Phyrexia ou Nova Phyrexia principalmente, acumulamos cartas o bastante para proliferar esse marcador de indestrutível todo turno, abrindo usos potencialmente ilimitados para a habilidade da nossa comandante. E você monta aquele deck, sabe, bem natureba, good vibes, típico deck Selesnya, enche de carta que interage com o marcador +1/+1, tipo inclusive o nosso próprio Aragorn casado, e sempre que você precisar de um ataque com mais chances de sucesso que o normal, sabe, dá aquele boostzinho, você ativa Aruin e protege a sua criatura, corrigindo dessa forma um dos maiores problemas de decks de marcadores, que é perder as suas próprias permanentes. Gandalf, o Cinza. Por 5 manas, temos um avatar mago 3/4 com toda vez que você conjurar uma mágica instantânea ou feitiço, escolha um que não tenha sido escolhido. Você pode virar ou desvirar a permanente alvo, ou Gandalf o Cinza causa 3 pontos de dano a cada oponente, ou copiar a mágica instantânea ou feitiço alvo que você controla. Você pode escolher novos alvos para cópia, ou coloque Gandalf no topo do Grimório de seu dono. Rapaz, se tem uma coisa que jogador de Spellslinger não tem passado recentemente, essa coisa é fome. Primeiro teve Vadrik, seguido de Ovica e agora o Gandalf. Todas ótimas opções para quem quer matar de instantâneo e feitiço nas cores Izzet. Nosso mago aqui provém opções sólidas, onde a de desvirar pode ajudar com mana, desvirando um Sol Ring ou até mesmo aquela lente flipada do Talismã de Ixalan. A opção de copiar a mágica instantânea ou feitiço, que é obviamente uma das melhores nesse deck, boa assim de nível inclusive de eu não nem precisar explicar porque ela é tão brilhantemente boa aqui. E por fim a gente tem opções menos relevantes, na minha opinião, que é a habilidade de dar 3 de dano a cada oponente e a habilidade de colocar o Gandalf no topo. E tudo que eu falei por si só já é legal ou minimamente interessante, quando utilizado de maneira justa. O problema, na real, é que quem joga de Spellslinger dificilmente joga justo. E é aí que as coisas perdem a linha. Com uma gatinha deslocadora, podemos resetar o Gandalf a cada spell, passando por cima do limite de usar apenas uma vez cada habilidade. Com um cetro dramático, aí a gente já pode gerar múltiplos triggers de desvirar permanente, fazer a gatinha todo turno, e de quebra você cria muito potencial na habilidade do Gandalf de dar 3 de dano a cada oponente, pois agora a gente já tem parte de combo e a gente tem um finisher, tudo no mesmo comandante. No geral, eu espero que essa carta consiga jogar com decks mais casuais, mas um Gandalf bem tunado, rapaz, eu acho que vai ser uma força a ser reconhecida nesse mundo de fazer Spellslinger. Lothor, com um Destável Corrupto. Por 2 manas, temos um pequenino ladino 2/1 com toda vez que um jogador conjurar a segunda mágica a cada turno, você perde 1 ponto de vida e cria uma ficha de tesouro. Eu sei, é simples, então eu não vou demorar muito com esse cara aqui, mas eu quero falar dele de qualquer forma. Com o jeito que o formato de Commander tem tido seu power level aumentado a cada coleção, efeitos cada vez mais fortes têm saído cada vez por menos mana. Isso, no entanto, não isenta de que alguns efeitos custem 4 ou 5 manas, pois eles são simplesmente fortes demais. No geral, a Wizard sabe regular custo de mana das coisas. Entra então o Lothor, que no turno 2 já pode ser colocado no campo de batalha, e se esse amigo produzir nem que seja um tesourinho ali na rotação 2, coisa que você pode ajudar até, né, fazendo uma mágica por si só e junto com a outra do amiguinho, as coisas podem ficar nojentas bem fácil.
Entra então um cenário mais late ou mid-game, onde jogadores podem de fato conjurar 2 mágicas em cada um de seus turnos, ou nem que seja um jogador faz algo e o outro interage, aí a gente tem um motor sólido de aceleração de mana capaz de quebrar o tempo do jogo. Ah, mas Emanuel, mas pra que eu vou querer um comandante que fica gerando tesourinho assim? No geral, eu acho que ele funciona bem para um control, ou quem sabe até um stacks, pois muitas coisas não pegam essa habilidade dele aqui, enquanto vai prejudicar o seu oponente. Eu acho que dá pra montar um deckzinho bem sacana com esse cara. Smeagol, Guia Solícito. Por 3 manas temos um pequenino horror 4/2 com, no início de sua etapa final, se uma criatura morreu sob seu controle neste turno, o anel tenta você. E toda vez que o anel tenta você, o oponente alvo revela uma quantidade de cards do topo do próprio Grimório até revelar um card de terreno. Coloca aquele card no campo de batalha virado sob seu controle e o restante no cemitério dele. De novo, voltando naquilo que eu tinha falado do Sauron, que eu acho que muita gente vai querer buildar decks em torno da tentação do anel. Mas a tentação é algo com potencial limitado, e o Smeagol aqui, também como o Sauron, nos dá um potencial a mais. A gente pode começar a roubar cartas dos nossos oponentes enquanto milamos as suas condições de vitória, e de repente essas cartas que estão sendo tombadas já trigam o Sir Conrad, que triga aquele artefato que dano vira 1000, e zaz, por aí vai. Você faz colheita de Vorme. Eu acho que esse bicho aqui adiciona uma recompensa mais forte pela tentação do anel, talvez até a mais forte que saiu nesse set, que é a recompensa de ter mais mana, o que é sempre útil, sempre legal. E as sinergias de cemitério que vem do 1000 dele são muito interessantes para você simplesmente ignorar. Eu acho que ele é um comandante que escalona bem pro late game e que é bem temático pro que esse set quer fazer. Laracna, filha de Ungoliant. E por fim, por 6 manas, temos uma aranha demônio com toque mortífero e salvaguarda 2. Ela também vai dar toque mortífero e salvaguarda 2 para as outras aranhas que você controla. E por fim, ela diz que toda vez que outra criatura que sofre dano de uma aranha que você controla neste turno morrer, cria uma ficha que seja uma cópia daquela criatura, exceto por ser um artefato comida com paga 2 e sacrifica para ganhar 3 de vida. Antes de tudo, só para esclarecer uma coisa que eu vi a galera tendo dúvida. Quando a Laracna cria uma ficha de comida, aquela ficha não é mais uma criatura por padrão, apesar de que ela pode vir a se tornar uma criatura através de outros meios. Agora, se você, por exemplo, botar ela em uma Elesh Norn pra tretar e ela matar a Norn, aí você tem uma comida que dá +2/+2 pro seu time e -2/-2 pro time inimigo, mas aquela ficha de comida não é uma criatura. Dito isso, rapaz, que carta interessante e levemente pushed, né? O primeiro comandante que eu tive no Commander foi uma Rapatra, e eu posso confirmar que essa história de ter uma mesa cheia de bichinho com um toque mortífero é estúpido, pois o combate simplesmente para de acontecer pra você, porque seus oponentes não vão querer perder bicho a troco de nada. Só que a Laracna, por si só, promove uma versão tunada do que muito comandante com toque mortífero já faz, que é essa estratégia de botar arco longo viridiano, efeito de luta, causar dano em outras criaturas. Pois, por que ela é mais tunada? Porque ela não só mata o bicho, como ela também cria essas fichas insanas de comida. Até mesmo uma ficha de Simulacro Solene já seria incrível em diversas questões. Eu acho que essa comandante aqui vai se tornar uma das comandantes mais populares do set inteiro, simplesmente pela criatividade, versatilidade e apelo no geral. A galera tem muito tempo que tá querendo montar um tribal de aranha, eu acho que a cal é pegar essa aqui. E bom, por hoje é isso. Dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixa um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo a maioria também. Obrigado pela sua atenção e até lá eu sou o Emanuel e esse é o Badiatório. Até mais!